Ralph Ellison, 1914-1994. Com apenas um romance, Invisible Man, honrado com o Prêmio Nacional do Livro em 1952 e em 1965 considerado por um grupo de 200 críticos, autores e editores reunidos pelo Book Week como o mais importante trabalho avulso publicado nos últimos 20 anos, Ralph Ellison chegou ao ápice do ambiente literário americano. Nunca antes um negro havia sido aceito irrestritamente pelos círculos críticos dominantes. Discutido como uma das maiores figuras da literatura contemporânea norte-americana e não como um autor étnico. Ellison nasceu na cidade de Oklahoma e, de início, pretendia ser músico. Formou-se em música no Instituto Tuskegee e, quando migrou para Nova York em 1936, planejou estudar música e escultura. Ellison manteve, por toda a vida, especial interesse pelo jazz e, dentre seus inúmeros empregos, antes de firmar-se como escritor, trabalhou como trompetista. Ellison tornou-se escritor residente na Universidade de Rutgers, amigo visitante em Yale, e lecionou dando aulas sobre seus trabalhos em ginásios, universidades e encontros acadêmicos através do país. Publicou um volume de ensaio crítico, Shadow and Act, e excertos de um segundo romance, no qual trabalhou por muitos anos, apareceu em cadernos literários de jornais. Ele é representado aqui pelo prólogo de Homem Invisível, a melhor nota introdutória para seu universo literário. A leitura a seguir por José Luiz Pereira da Costa é de traduções feitas a partir de material que está em domínio público ou que, pela limitação do espaço usado, se inclui no que se chama de fair use, ou uso lícito, porque não visa objetivo outro senão a difusão do pensamento de terceiros, dando devido crédito material e moral. Este material visa pessoas e instituições de amparo a deficientes visuais que poderão usá-lo livremente, inclusive fazendo cópias. Não poderá, todavia, ser comercializado em nenhuma forma. Esta nota inicial, que constará dos capítulos, não pode ser omitida quando de eventuais cópias. O Homem Invisível. Prólogo. Eu sou um homem invisível. Não, eu não sou um fantasma daqueles que Edgar Allan Poe caçava. Tampouco sou uma das imagens ectoplasmáticas dos filmes de Hollywood. Sou um ente com substância de carne e ossos, fibras e líquidos. E podem até dizer que possuo uma mente. Sou invisível? Compreenda. Simplesmente porque as pessoas negam-se a me ver, como as cabeças sem corpos que se pode ver em alguns círculos. À margem do espetáculo principal, é como se eu estivesse cercado por espelhos de desagradáveis e desfiguradores cristais. Quando se acercam de mim, veem apenas o que me cerca, ou concepções de suas imaginações. De fato, enxergam tudo e qualquer coisa, menos a mim. Tampouco minha invisibilidade é exatamente uma questão de acidente bioquímico de minha epiderme. A invisibilidade a que me refiro ocorre por uma disposição peculiar dos olhos daqueles com quem entro em contato. Uma questão de configuração de seus olhos internos, aqueles que veem através dos olhos físicos a realidade. Eu não estou me queixando, nem protestando. Constitui-se em vantagem, às vezes, não ser visto, embora comumente seja um castigo para os nervos. Então, da mesma forma, você é levado a colidir constantemente por aqueles de visão fraca. Ou ainda, com frequência você duvida mesmo que exista. Você se maravilha a pensar se não é apenas uma criação da mente dos outros. Algo como uma imagem no pesadelo, quando o adormecido tenta com todo o empenho destruí-la. Quando então você sente-se assim, de sua mágoa começa a revidar a colisão. E quero confessar, você sente-se assim quase sempre. Você padece ante a necessidade de convencer-se a si próprio
de que você não existe na vida real e de que você é parte de todos os sons e angústias. E você bate com os punhos, você pragueja e jura que os fará reconhecê-lo. E, que pena, falece de sucesso. Certa noite, acidentalmente, choquei-me com um homem, e talvez, pela quase total escuridão, ele me viu e chamou-me com um insulto. Pulei para cima dele, tomei-o pela gola do casaco, exigindo que se desculpasse. Ele era um homem alto e loiro, e na medida em que meu rosto se aproximou do dele, olhou-me insolentemente com seus olhos azuis e praguejou. Seu hálito quente atingiu meu rosto enquanto ele se debatia. Empurrei com força seus punhos para baixo até o nível de meus cabelos, e cabeceei-o como eu havia visto os caribenhos fazerem, e senti sua carne rasgar-se e o sangue espirrar, e gritei: pede desculpas, mas ele continuou a praguejar e a debater-se, mas continuei a cabeceá-lo mais e mais, até que ele caiu pesadamente, de joelhos, sangrando profusamente. Chutei-o então, insistentemente, num frenesi, porque ele ainda proferia insultos, mesmo que seus lábios estivessem cobertos de sangue. Oh, sim, eu o chutei. E, indignado, saquei de meu canivete, preparando-me para cortar sua garganta. Ali mesmo, sob a luz de um poste na rua deserta, segurando-o pelo pescoço com uma mão e abrindo o canivete com os dentes. Quando me ocorreu que, em verdade, o homem não me havia visto, que ele se sentia como que em meio a um pesadelo. Contive a lâmina, cortando o ar, enquanto empurrava para longe, deixando-o esboroar-se na calçada. Fixei o olhar nele à medida em que os faróis de um carro cortavam a escuridão. Lá estava ele, gemendo, atirado no asfalto, um homem quase morto por um fantasma. Fiquei aborrecido comigo, estava nauseado e com vergonha. Sentia-me como um bêbado balançando sobre pernas bambas. Então senti-me satisfeito. Algo escapou da cabeça grande daquele homem e bateu-lhe a um tantinho de sua vida. Comecei a rir ante a descoberta sem nexo. Teria ele se acordado no instante da morte? Teria a morte mesma livrado-o de uma vida insone? Mas não me detive. Corri para o escuro rindo tão alto que temi viesse a me romper. No dia seguinte, vi seu retrato no Daily News, sob a legenda que dizia que ele havia sido assaltado. Pobre tolo cego. Pensei com sincera compaixão, assaltado por um homem invisível? Comumente, embora não escolha, como já o fizera antes, negar a violência antiga, ignorando-a, não sou claramente violento. Lembro-me que sou invisível e que caminho suavemente para não acordar os que dormem. Às vezes, é melhor não acordá-los. Poucas coisas são mais perigosas do que acordar os sonâmbulos. Soube que é possível travar-se uma luta com eles, sem que se deem conta. Por exemplo, tenho entretido uma luta contra os serviços de luz e força já há algum tempo. Uso seus serviços e não lhes pago nada em retorno, sem que eles saibam. Eles suspeitam de que sua força esteja sendo drenada, mas não sabem onde. Tudo o que sabem é que, de acordo com seu registro central, um montão de corrente está desaparecendo na selva do Harlem. A graça, é claro, é que não moro no Harlem, mas numa área vizinha. Muitos anos atrás, antes que descobrisse as vantagens de ser invisível, ingressei numa rotina de subscrever os serviços e pagar suas tarifas escorchantes. Não mais. Desisti de tudo, a de meu apartamento e de minha rotina de vida, baseada no falacioso argumento de que eu, como os demais, era visível. Agora, consciente de minha invisibilidade, vivo de graça num edifício alugado unicamente para brancos, num canto do porão que foi fechado e esquecido no século passado, e que o descobri quando escapava certa noite de Ras
o Destroyer. Mas estou avançando muito na história, chegando praticamente ao fim, embora o fim esteja no início, que já fica distante. A questão agora é que eu encontrei um lar, ou um buraco no chão, como lhe agradar. Agora, não se apresse em concluir que, por haver chamado meu lar de buraco, ele é úmido e frio como um túmulo. Existem buracos frios e outros agradáveis. O meu é do tipo acolhedor. E não se esqueça, o urso no inverno retira-se para seu buraco, onde aguarda a primavera. Então ele emerge, passeando, como o pinto da Páscoa quebrando a casca do ovo. Digo tudo isto para assegurar-lhe ser incorreto concluir que, por ser invisível e viver num buraco, esteja morto. Não estou morto, nem em estado letárgico. Sou Jack o urso, posto que estou em hibernação. Minha toca é morna e bem iluminada. Sim, bem iluminada. Duvido que exista algum local em Nova York mais claro do que meu buraco, incluindo-se aí a Broadway, ou mesmo o Empire State, enfeitado à noite para atender ao sonho de um fotógrafo. Mas assim não vale. Esses dois locais estão entre os mais escuros de nossa civilização. Com licença, toda a nossa cultura, uma importante distinção ouvi falar, que pode soar como uma brincadeira ou uma contradição, mas esta, por contradição quero dizer, é como o mundo funciona, não como uma flecha, mas como um bumerangue. Cuidado com aqueles que falam da espiral da história, eles estão preparando um bumerangue. Deixe bem à mão uma armadura. Eu sei, eu tenho sido atingido por bumerangue em minha cabeça com tal frequência que posso ver agora a escuridão da claridade. Eu amo a luz. Talvez você considere estranho que um homem invisível necessite de luz. Deseje luz, ame a luz. Mas talvez seja exatamente porque sou invisível. A luz confirma a minha realidade, faz surgir a minha forma. Uma linda mulher falou-me certa feita de um recorrente pesadelo no qual ela jazia deitada no centro de um grande quarto, até que começava a sentir seu rosto se expandir até ficar do tamanho da peça, tornando-se uma massa informe, enquanto seus olhos nadavam numa biliosa geleia até o chaminé. O mesmo se dá comigo. Sem a luz, não sou apenas invisível, mas também sem forma. E não sentir-se a própria forma é como viver a morte. No meu caso, após existir por uns 20 anos, não vivi até quando encontrei minha invisibilidade. É por isso que travo minha guerra contra Monopolated Light and Power. A razão maior é, ela enseja que eu sinta bem vivo o meu vital. Luto também porque ganharam muito de meu dinheiro antes que eu aprendesse a me proteger. No meu buraco, no porão, existem exatos 1.369 lâmpadas. Iluminei por completo o forro em cada centímetro. Não usei lâmpadas fluorescentes, mas aquelas mais antigas e difíceis de operar, as de filamento. Um ato de sabotagem, viu? Comecei agora a correr fios pelas paredes. Um sucateiro amigo, homem de visão, forneceu-me fios e soquetes. Nada, chova ou faça frio, deve interferir com nossa necessidade primeira de ter luz e luz muito brilhante. A verdade é a luz e a luz é a verdade. Quando eu concluir com as 4 paredes, então iniciarei a cobertura do chão. Como vai ficar, isso não sei. Quando você viver tanto tempo invisível como está ocorrendo comigo, você desenvolverá algo de ingênuo. Vou resolver isto. Talvez invente um aparelho que comece a preparar o meu café enquanto ainda durmo. Quem sabe fabrique algo que aqueça minha cama, algo como aquele sujeito que apareceu numa revista por inventar uma máquina que aquecia seus sapatos. Embora invisível, faço parte da grande tradição norte-americana de pensadores. Isto faz-me confrade de Ford, Edison e Franklin. Pode chamar-me, já que tenho uma teoria e um conceito, um pensador operador.
Sim, vou aquecer meus sapatos, eles estão comumente cheios de furos, vou fazer isto e muito mais. Hoje possuo um radiofonógrafo, desejo ter 5. Minha toca parece que amortece a música tocada. Quando ouço música, quero senti-la vibrando não somente em meus ouvidos, senão que no corpo todo. Quero ouvir 5 discos de Louis Armstrong tocando e cantando What Did I Do to Be So Black and Blue? O que eu fiz para ser tão preto e triste, todos ao mesmo tempo. Às vezes ouço a Louis enquanto saboreio minha sobremesa favorita, o sorvete de baunilha com calda de gin e ameixas. Despejo o líquido púrpuro sobre o montículo branco, observando seu brilho e vapor emergirem, enquanto Louis transforma aquele instrumento militar num emissor de som lírico. Talvez eu admire Louis Armstrong porque foi capaz de fazer poesia mesmo sendo invisível. Penso que isso se deve ao fato dele não se dar conta de que é invisível. E a minha compreensão total de minha invisibilidade auxilia-me a entender sua música. Certa feita, pedi um cigarro e uns gozadores me deram um baseado, que vinha fumá-lo quando em casa e sentei-me à frente do fonógrafo. Foi uma noite estranha, invisibilidade. Deixe-me que eu lhes explique. Dá à pessoa um sentido de tempo um pouco diferente. Você nunca está no horário. Às vezes você está adiantado, outras atrasado. Ao invés da noção de passagem do tempo de forma imperceptível, você está consciente de seus hiatos, aqueles instantes em que o tempo parece parar e a partir do que ele marcha adiante. E você desliza para aquele ponto e examina a volta. Isto é o que você ouve vagamente na música de Louis. Certa feita, eu assisti uma luta entre um profissional e um João Ninguém. O profissional era ritmado e surpreendentemente científico. Seu corpo se constituía num fluxo violento de ações rápidas e metódicas. Ele atingia o oponente uma dúzia de vezes, enquanto o outro se fechava em seus braços, surpreso e atordoado. Então, girando em volta e projetando rapidamente a luva de boxe, deu um soco e pôs por terra ciência, velocidade e movimento de pés. O profissional beijou a lona. O longo golpe tangeu o hiato. O João Ninguém simplesmente usou suas chances descobrindo o senso de tempo de seu oponente. Assim, baratinado pela maconha, descobri um novo e analítico meio de ouvir música. As notas inaudíveis surgiam e cada linha melódica existia por si mesma, sobrepondo-se claramente sobre as demais. Dizia a sua parte e esperava pacientemente para que as outras vozes se manifestassem. Aquela noite surpreendi-me ao ouvir não apenas no tempo, mas no espaço também. Eu não só penetrei na música, mas baixei, como Dante, às suas profundezas. E sob o movimento rápido de andamento ardente, havia um tempo mais lento e uma caverna na qual entrei, olhei à volta e ouvi uma velha cantando um spiritual, impregnado de tristeza, como no Flamingo. E abaixo do que, vi uma linda moça de cor de ébano, implorando num tom de voz como de minha mãe, nua, à frente de um grupo de escravagistas que participavam de um leilão. E abaixo desse nível encontrei um andamento mais lento, quando ouvi alguém proclamar: Irmãos e irmãs, meu sermão dessa manhã intitula-se Escuridão da Escuridão. E as vozes da congregação responderam: esta escuridão é muito escura, muito escura. No início, bem no princípio, recuaram. Havia escuridão, prega assim. E o sol, Senhor, era sanguíneo, vermelho. Vermelho? Agora escuro é, gritou o pastor. Sanguíneo? Eu disse que escuro é. Pregue isto, irmão.
e o escuro não é. Vermelho, senhor, vermelho. Ele disse que é vermelho. Amém, irmão. O escuro o afastará. Sim, ele irá. E o escuro não. Agora ele não. Sim, sim, senhor. E ele não. Aleluia. Ele te aninhará, glória, glória, ó meu Senhor, no ventre da baleia. Pregue isto, querido irmão, e faça a tua tentativa. Deus, Deus Todo-Poderoso, vede-te nele. O escuro far-te-á escuro, o negro o desfará. Não é a verdade, senhor? Neste ponto, uma voz com timbre de trombone gritou para mim: saia daqui, seu tolo. Você está em condições para praticar a traição? Mandei-me embora, ouvindo a velha cantora de espíritos lamentando: vai, rapaz, amaldiçoe seu Deus e morra. Parei e questionei-a. Perguntei-lhe o que estava errado. Eu realmente gostava de meu senhor, filho, ela disse. Você deveria tê-lo odiado, afirmei. Ele deu-me vários filhos, ela acrescentou. E porque amei meus filhos, aprendi a amar seu pai, embora também o odiasse. Eu também passei a conviver com a ambivalência, eu disse. É por isso que estou aqui. Que é isto? Nada, uma palavra não explica isto. Por que você se lamenta? Choro dessa maneira porque ele morreu, disse ela. Então diga-me, quem são aqueles que riem lá em cima? São meus filhos, estão felizes. Sim, posso também compreender isso, eu disse. Eu rio-me, mas pranteio-me também. Ele prometeu dar nossa liberdade, mas não moveu uma palha nesse sentido. Mas apesar disso, eu o amei. Amou-o? Você quer dizer... Oh, sim, mas eu amei outra coisa, muito mais. O quê? Liberdade. Liberdade, eu disse. Talvez a liberdade repouse no ódio. Agora, filho, é do amor. Amei-o e dei-lhe o veneno, fazendo-o secar como uma passa de maçã. Então os rapazes irão cortá-lo em pedaços com seus canivetes caseiros. Um erro ocorreu em algum ponto, eu disse. Estou confuso. E eu gostaria de dizer outras coisas, mas os risos acima ficaram muito intensos e lamuriantes. Tentei, assim, ir embora, mas não consegui. No momento em que saía, senti um desejo premente de indagar-lhe de que liberdade falava. Ela sentou-se, com a cabeça dentre as mãos, lamuriando-se suavemente. Sua pele de couro marrom estava impregnada de tristeza. Minha velha, que liberdade amas tanto assim? Veio como uma pergunta de uma esquina do meu ser. Ela olhou surpresa, então pensativamente, então perplexa. Eu fiz esquecer, filho. Está tudo confuso. Primeiro eu penso, e é uma coisa. Penso novamente, e é outra. Isto espreme minha cabeça. O problema é saber como dizer as coisas que passam por minha cabeça. É difícil, filho. Tanta coisa aconteceu para mim em tão pouco tempo. É como se eu estivesse com febre. Sempre que vou caminhar, minha cabeça a rodeia e eu caio. Quando não é isso, são os rapazes. Ficam gritando e querem matar os brancos. Eles são amargurados. É isto o que eles são. E quanto à liberdade? Me deixe em paz, rapaz. Minha cabeça dói. Deixei-a, sentindo-me também grogue. Não conseguiria mais. De repente, um de seus filhos, um cara enorme, irrompeu à minha frente e agarrou-me com seus punhos. O que há, cara? Indaguei. Você fez minha mãe chorar. De que jeito? Eu disse, evitando um soco. Fazendo um monte de perguntas, ora. É bom se mandar daqui e ficar longe. Da próxima vez que quiser fazer perguntas, faça a você mesmo. Ele me prendeu tenazmente, seus fortes dedos arrochando minha garganta, de tal forma que parecia que eu morreria sufocado, até que relaxou a pressão, permitindo-me ir embora.
Andei cambaleante, enquanto a música freneticamente atingia meus ouvidos. Estava escuro. Minha cabeça vazia, andei por um caminho escuro e estreito, imaginando ouvir seus passos a seguirem-me. Sentia-me magoado. Do meu interior emergiu uma necessidade de tranquilidade, paz e quietude, algo que sentia jamais poder alcançar por uma razão. O trompete clamava alto e seu ritmo era muito intenso. Uma batida, tom-tom, como um pulsar do coração, começou a sair do trompete, enchendo meus ouvidos. Desejei água e a ouvi fluindo através dos dutos que minhas mãos tocavam, mas não pude parar para localizá-lo, porque os passos ainda me seguiam. Ras, eu chamei. É você, Destroyer? Reinhardt. Não houve qualquer resposta, senão os passos ritmados que me seguiam. Tentei atravessar uma rua, mas um carro veloz atingiu-me, arrancando a pele de minha perna enquanto passava ruidosamente. Então, de alguma maneira, saí desse ambiente, emergindo do submundo sonoro para ouvir Louis Armstrong inocentemente indagar: o que foi que fiz para ser tão preto e triste? Inicialmente me senti assustado, porque essa música tão conhecida exigia o tipo de ação da qual estava incapacitado. Ademais, lá sob a superfície, procrastinei quando deveria ter tentado agir. Todavia, sei que poucos em verdade ouvem essa música. Sento-me à beira de minha cadeira, banhado de suor, como se cada uma das minhas 1379 lâmpadas, cada uma houvesse se transformado num projetor de um cenário de suplício, tendo Ras e Reinhardt como torturadores. Era extenuante, mesmo considerando que me pusesse imóvel, sem respirar, sob a terrível serenidade que emerge dos períodos de intensa fome. Ademais, tratava-se de uma experiência incomum para um homem invisível ouvir o silêncio do som. Descobri uma compulsão desconhecida de meu ser, embora não pudesse responder sim para sua pontualidade. Não havia, ainda, fumado o baseado, não por ser ilegal, mas porque ver em torno a esquinas é o bastante, mas não é desusado quando você é invisível. Ouvi-las ao seu redor é demais, inibe sua ação. Embora irmão Jack e tudo dito, o tempo perdido na irmandade, não acredito em nada senão em ação. Por favor, uma definição. A hibernação é a preparação coberta para a ação mais aberta? Ademais, a droga destrói completamente o senso de tempo de qualquer um. Se isto acontecer, eu posso esquecer-me de evitar alguma manhã radiante e algum cacarejar far-me-á correr como uma laranja e um bonde amarelo, ou um ônibus bilioso. Ou posso esquecer-me de deixar minha toca quando o momento para agir se apresente. Enquanto isso, desfruto a vida agraciado com os favores da Monopolated Light and Power. Uma vez que você não me reconhece, mesmo quando em estreito contato comigo, e uma vez, sem dúvida, você dificilmente acreditará que eu exista. Não será importante saber que eu fiz um desvio na corrente elétrica que abastece o prédio, levando-a até meu buraco no porão. Antes eu vivi na escuridão dentro da qual era procurado, mas agora eu consigo ver. Eu iluminei a escuridão de minha invisibilidade e vice-versa. Assim, eu toco a música invisível de meu isolamento. A última sentença não parece estar bem certa, não é? Mas está. Você ouve essa música simplesmente porque a música é ouvida, mas pouco vista, exceto pelos músicos. Poderia essa compulsão por minha invisibilidade em preto e branco ser assim uma necessidade de transformar música em invisibilidade? Mas eu sou um orador, um provocador de massas. Seria? Eu fui e talvez serei novamente. Quem sabe?
Todo mal-estar não está na morte, tampouco na invisibilidade. Eu posso ouvi-lo dizer, tu, desgraçado, irresponsável, e você tem razão. Apresso-me em concordar. Sou um dos seres mais irresponsáveis que jamais existiram. E responsabilidade é parte de minha invisibilidade. De qualquer forma, você enfrenta isso. É uma negação. Mas ante quem você é responsável? E por que devo ser, quando você se recusa a ver-me? E espere até que eu lhe revele o quão irresponsável sou. A responsabilidade se apoiou sobre o reconhecimento, e o reconhecimento é uma forma de acordo. Veja o homem que quase matei. Quem seria o responsável pelo quase homicídio? Eu? Não creio. E mais, recuso que assim seja. Não vou aceitar isto. Você não pode me impor isto. Ele me empurrou. Ele me insultou. Não deveria ele, para sua própria proteção, ter reconhecido minha fúria, meu potencial de perigo? Ele, diga-se, estava perdido num mundo de sonhos, mas ele não controla esse mundo quimérico, o qual, que pena, é tão real. E ele não me governa fora desse mundo? E se ele houvesse pedido socorro a um policial, não teria sido eu apanhado como o infrator? Sim, sim, sim. Deixe-me concordar com você. Eu era um irresponsável. Eu deveria ter usado meu canivete para proteger os altos interesses da sociedade. Um dia, esse tipo de bobagem irá causar um grande problema. Todos os sonhadores e sonâmbulos deverão pagar seu preço, e mesmo a vítima invisível é responsável pelo destino de todos. Mas eu afastei essa responsabilidade. Eu me tornei muito confuso ante as noções incompatíveis que zuniam em meu cérebro. Eu era um covarde. Mas o que eu fiz para ser tão triste? Concorde comigo.